queria falar com todos vocês agora sobre o grande profeta Elias, o principal dos profetas de Deus. Um homem que ousou desafiar todo um sistema maligno que havia nos seus dias. Elias viveu na época de um rei chamado Acabe. Esse rei de Israel fez algo muito ruim aos olhos de Deus, porque ele se casou com uma mulher idólatra, que não era judia, uma mulher de outra nação. E essa mulher trouxe para Israel a sua idolatria, os ídolos que ela cultuava. De tal maneira que toda a terra de Israel ficou infestada por aqueles ídolos, aquelas imagens que se espalharam por todo o território. De maneira que as pessoas ficaram divididas na sua fé. Algumas adoravam a Deus e adoravam a Baal ao mesmo tempo. Por conta desse grave problema espiritual que atingia toda a nação, essa crise espiritual, vieram as consequências. A falta da chuva, a fome, a miséria, a destruição. Porque a origem dos fracassos, dos problemas, está exatamente na parte espiritual. Eles deixaram de servir ao único e verdadeiro Deus para cultuar a Baal. Isso trouxe a destruição, isso trouxe o sofrimento para toda a nação. Foi exatamente nessa época que o profeta Elias, no espírito da fé, dirigido pelo próprio Deus, foi até o rei Acabe e mandou que reunisse todo o povo no Monte Carmelo. E Elias se dirigiu ao rei e a todo o povo da seguinte maneira: até quando vocês ficarão entre dois pensamentos? Vocês vão cochear entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, então sirva a ele. Se Baal é Deus, então sirva a Baal. Porque as pessoas estavam divididas e Deus não aceita isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou cremos nele ou não cremos. Porque ele não aceita você buscá-lo, ao mesmo tempo, você clama por ele, mas também você clama por outro. Você clama por outro Deus que você considera que vai te ajudar. Deus não aceita isso. Ou crê nele ou não crê. Deus é dessa maneira. O próprio Senhor Jesus disse uma certa vez, isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 24, ele disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quer dizer, era isso que acontecia em Israel. As pessoas adoravam a Deus e adoravam a Baal. Elias falou: olha, isso tem que acabar. E só tem um jeito. O Deus verdadeiro vai responder. Se Deus é Deus, então ele vai derramar fogo do céu. Se Baal é Deus, então Baal vai ter que derramar fogo do céu. Então, vamos acabar com essa divisão que há. Vocês ficam entre Deus e Baal. Então vocês vão adorar o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro vai responder. E vai responder com fogo. E todo o povo disse: é boa essa palavra. Quer dizer, as pessoas realmente queriam uma definição. Elas queriam que o Deus verdadeiro se manifestasse. E nós sabemos o que aconteceu. Elias preparou o altar para Deus. Ele teve o cuidado, ele teve o zelo, ele levou tempo preparando o altar. O altar de Deus estava totalmente quebrado. Diz o texto sagrado que o altar estava quebrado. Sabe o que isso significa? Que o povo de Israel tinha quebrado a sua aliança com Deus. O altar quebrado significava o afastamento do povo da fé, o afastamento das pessoas do próprio Deus. Elias refez o altar que estava em ruínas, colocou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Colocou a lenha sobre o altar, depois fez o rego em volta do altar, mandou que jogasse bastante água e jogou água sobre a lenha, porque ele não queria que ficasse a menor sombra de dúvida da manifestação do poder de Deus. Depois mandou que
colocasse o novilho foi sacrificado para Deus. E na hora de Elias fazer a sua oração, foram poucas as suas palavras. Bem poucas. Mas o que se destacou foi quando ele disse para Deus que Deus mostrasse que ele era Deus em Israel e que ele, Elias, era o seu servo. Porque ele disse assim: eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. Então, Deus se manifestou naquela hora e derramou fogo do céu, consumiu o holocausto, provou que ele era Deus e que Elias era dele. É isso que tem que acontecer. Deus quer mostrar nos nossos dias que ele é Deus. E ele quer mostrar que nós somos dele. Quem é de Deus não pode viver uma vida fracassada, não pode aceitar uma vida derrotada. Tem que haver diferença entre quem é de Deus e quem não é. Se temos uma vida agradável a Deus, se obedecemos a palavra, se temos o Espírito Santo, então não podemos aceitar uma vida fracassada. Quem tem o Espírito de Deus tem a plenitude. Minha amiga, meu amigo, você deve priorizar esse fogo que caiu do céu, o fogo do Espírito. Quando vem o Espírito Santo sobre uma pessoa, ela é totalmente transformada, ela é totalmente mudada, numa nova criatura. Se você tem o Espírito de Deus dentro de si, você tem o poder do alto, você tem a glória de Deus dentro de você. E se você tem a glória de Deus, nada nesse mundo te será impossível e nada poderá te destruir, porque maior é aquele que está dentro de você. Então é importante que nós tenhamos esse espírito de fé, que nós tenhamos essa determinação, que nós sejamos como Elias, que não aceitava crer num Deus tão grande e não ver a manifestação dele. Pense dessa maneira, minha amiga, meu amigo. Se você crê em Deus, então você tem que desejar que esse Deus manifeste a grandeza dele na sua vida, para que todos vejam que ele é Deus e que você o serve, que você pertence a ele.